A gente tem que estar atento à ingestão e até mesmo ao modo de preparo desses alimentos. Para isso, nós recebemos a partir de agora, aqui no Tom Maior, a professora do curso de nutrição do Centro Universitário de Excelência, UNEX, a Morgana Mascarenhas. Morgana, boa tarde, bem-vinda ao Tom Maior. Olá, boa tarde. Consegue me ouvir direitinho? Tá perfeito o som, Morgana, tudo certinho. Ótimo. Aqui no seu áudio. Então, Morgana, nessa época do ano a gente exagera um pouco, né? A gente fica ali, pelo menos aqui em Goiás, a gente fica até ansioso para chegar logo o mês de junho, o mês das festas juninas, para aproveitar, né? Comer aquelas comidas típicas tão saborosas. Mas aí a gente tem que ter um cuidado, uma preocupação também com alguns alimentos. Queria que você falasse aqui para a gente, né? A que tipo de alimentos a gente deve redobrar atenção, então, nessa época do ano? Olá, boa tarde, gente. Então, realmente esse é um momento esperado, né? Principalmente aqui no Nordeste. Nós esperamos por 2 anos aí sem ter essas festividades. E, assim, o grande problema desses alimentos típicos, como você falou, a pamonha, o bolo, né? Canjica e outras preparações, eles acabam realmente tendo na sua composição alimentos que são bastante processados ou ultraprocessados, e isso acaba aumentando um pouquinho a caloria desses alimentos, né, nesse período. No entanto, a gente precisa entender que se a gente já segue uma alimentação saudável, a gente já tem esse cuidado com a alimentação na nossa rotina diária, nessa época a gente precisa se desprender um pouquinho, né? Mas inevitavelmente a gente precisa consumir com moderação, principalmente pacientes que já têm alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, obesidade, que lógico, né, esse período acaba descompensando esses indivíduos e a gente precisa ter maior atenção, né? Haja visto que existe também algumas possibilidades, a gente está substituindo alguns ingredientes nessas preparações. Doutora Morgana, a senhora trouxe aí um pouco dessa questão da preparação dos alimentos, as comidas típicas, né? O milho, sim, o amendoim, eles em si, eles já são prejudiciais ou realmente é na hora de preparar que se as pessoas dosarem um pouco nessa preparação, as pessoas que têm diabetes, por exemplo, elas podem consumir algumas coisas típicas dessa época do ano? Dá para ir em festa junina, sim, e aproveitar também? Sim, dá sim para ir em festa junina e aproveitar. Por exemplo, os alimentos in natura, né, como você falou, o milho cozido, o amendoim, tá? Então, são alimentos que eles podem consumir também com moderação, apesar de serem mais naturais, mas o excesso também, né, acaba prejudicando, descompensando um pouco a glicemia, que é essa nossa grande preocupação com esses indivíduos, que é a hiperglicemia. Mas, assim, a gente precisa entender também que esses alimentos, eles têm a parte nutritiva quando consumidos na sua forma, isolados, sem estar em nenhuma outra preparação. Caso haja necessidade ou a vontade realmente de estar consumindo algumas preparações, a gente pode fazer algumas substituições. Por exemplo, o açúcar pode ser substituído pelo açúcar do coco, pelo adoçante, por alguma fruta, né, que tenha esse sabor, que dê esse sabor adocicado. Leite de coco, a gente tem aí hoje no mercado uma variedade, que são os leites de coco light, né? A manteiga, por exemplo, pelo azeite. Então, assim, existem algumas substituições que a gente pode estar fazendo para deixar as preparações um pouco menos, né, prejudiciais à saúde. Portanto, é o que eu sempre falo. Às vezes, nem sempre é possível a gente estar fazendo essas substituições. Então, o paciente, ele precisa ter controle do que ele vai estar consumindo, tá? Principalmente porque ele tem a possibilidade de fazer o seu controle glicêmico, independente do diabetes que ele tenha, se diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Doutora Morgana, a respeito do milho, né, que é o queridinho aqui dos brasileiros, explica pra gente um pouco mais, doutora, como é que ele age no nosso organismo? O milho, na verdade, o milho ele é um alimento rico em fibras também, né? Então, aquela película por fora, né, do milho, né, de alguns grãos, são importantes justamente porque eles beneficiam principalmente o trato digestório, o funcionamento do trato digestório, do intestino especificamente, tá? Além de ter algumas vitaminas do complexo B, tá? E alguns minerais também, como ferro,
O zinco a gente também pode encontrar aí como fonte importante no milho, além dessas suas propriedades aí, agindo no nosso trato digestório. Só que o milho também, ele é um alimento, apesar de ser natural, mesmo a gente consumindo ele de forma isolada, mas ele também é um alimento calórico, ele é uma fonte de carboidrato, tá? E que em excesso também pode descompensar e gerar outras alterações, né? No nosso sistema. Então, é como eu disse, dependente do tipo de alimento que a gente vai comer, dependente da festa, das preparações que são consumidas, a gente precisa ter moderação no consumo desses alimentos. E a gente pode estar variando, né? Por exemplo, com o consumo de laranjas, né? Para a gente melhorar o processo da digestão, abacaxi, junto com esses alimentos que a gente já vai ter realmente aí, eles possuem algumas enzimas próprias que auxiliam no processo da digestão. Então, acaba também tendo menos fatores indesejáveis, né? Menos alterações, a gente podemos dizer assim. Doutora Morgana, tem algum alimento típico dessa época do ano que deve ser evitado a todo custo? Que não adianta tentar fazer trocas ou substituições, mas que realmente aquele ali deve ser tirado de alguma forma do nosso cardápio? Na verdade, assim, não existe um alimento. O que a gente pede para o paciente realmente evitar são as preparações, assim, como bolos, né? Que você tem todos os ingredientes, como a manteiga, tem aipim, tem leite de coco. Porque quando você, por exemplo, reduz o ingrediente, vamos falar aqui, por exemplo, que eu quero diminuir a quantidade de açúcar. Inevitavelmente, você acaba aumentando outro nutriente que acaba sendo, geralmente, a gordura. Então, às vezes, não compensa você fazer algumas trocas dentro dessas preparações, tá? Então, realmente, é você ter esse controle do que você vai estar fazendo uso mesmo nesses festejos juninos. E é como eu sempre digo, se você já tem uma alimentação controlada durante os outros meses, né, do ano, os outros dias do ano, então, nesse momento, você precisa, né, ter cautela. E se você tiver esse cuidado de estar consumindo um pouquinho de cada coisa, que esse é o grande problema desse controle de a gente estar consumindo apenas um pedaço ou uma quantidade menor do que a gente deveria, a gente realmente consegue ter um controle maior e sem muitos desgastes posteriores, inclusive no controle, né, dessas doenças. Doutora Morgana, outra dúvida é a respeito da pipoca. É verdade que faz bem, não engorda? Podemos comer tranquilamente? O problema da pipoca é a questão da preparação, né? Por exemplo, se você vai fritar a pipoca, por exemplo, no óleo, aí você já tem aí um valor calórico agregado nessa pipoca. A pipoca ela é rica em fibras, ela também é um tipo de carboidrato, mas você também tem outras formas de estar consumindo a pipoca, né? Por exemplo, se você colocar ela no micro-ondas com um pouco de água, você também vai estar estourando lá a pipoca e você vai ter uma pipoca com menos valor nutricional, valor calórico, não digo nutricional, mas sim calórico agregado àquela preparação. Mas, é o que eu sempre falo, a gente tem que também ter moderação, né? Porque se a gente vai fazer esse tipo de preparação, vai ficar um pouco mais leve que a gente vai abusar dessa preparação. Também, né, doutora, a pipoca hoje não é mais como antigamente, né? Tá gourmetizado, aí tem caramelo, tem leite condensado, leite ninho, tudo que é doce tá ali na pipoca. Exatamente. Hoje já tem com bacon, já tem com várias preparações, com cheddar. Então, assim, acaba incrementando demais e aí você acaba tirando a propriedade do produto, né? Você acaba tendo um produto com mais valor calórico agregado sem valor nutricional. E a gente precisa ter esse balanço na hora da gente fazer essas comemorações. Por isso que eu fiz a sugestão, inclusive, do consumo, né, das frutas da laranja, do abacaxi, para que a gente possa realmente melhorar o processo digestivo nessa época, né? E as pessoas se queixam muito depois desse período de ficarem mais inchadas, de que ganharam peso nesse período. Nem sempre é peso que você vai ganhar, né? Muito raro é o seu peso que vai mudar nesse período, mas sim você consumir alimentos mais inflamatórios, que você possivelmente não estava acostumado a consumir na sua rotina, e nesse processo inflamatório você ficou demasiado, você inchou. Então, geralmente, a questão do ganho de peso é por conta disso, não porque você ganhei 2 quilos. Isso com certeza não vai mudar em 2, 3 dias a sua composição corporal, porque você aumentou o consumo desses alimentos.
E, doutora Morgana, você também já mencionou aqui a respeito do modo de preparo, né, que a gente tem que estar atento também, em relação aos produtos processados, né? A gente tem que olhar também essas questões ali no modo de preparo das comidas típicas? Exatamente. Além disso, existem também os alimentos já processados, como alguns doces, né, que a gente encontra aí cocadas, pé de moleque, paçoca, que você acaba também aumentando outros nutrientes, como por exemplo o sal, né, que a gente tem que ter assim, bastante cuidado. Às vezes tira o açúcar, a gente tem hoje aí as cocadinhas zero açúcar, mas acaba aumentando em outros produtos. E além dos aditivos, né, que a gente percebe que estão presentes muito nesses alimentos. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu sempre peço aos pacientes que sempre observem o rótulo, os ingredientes, o que contém realmente aquele alimento, para que ele realmente possa consumir de uma forma mais saudável. É inevitável que a gente consuma alimentos processados, ultraprocessados, né, ou de forma isolada, ou dentro de alguma preparação, mas a gente precisa saber o que é que contém realmente esses produtos e que a gente não fique consumindo como uma rotina de forma diária, né? E seja assim mais uma forma mais esporádica, mais pontual, tá? Isso que eu sempre falo, isso que eu sempre recomendo, que realmente a gente comece a consumir mais alimentos de verdade, né? Do que alimentos ultraprocessados, e isso segue para a nossa rotina diária. Doutora Morgana, e em relação aos pequenos? A gente sabe que essa época, né, de festa junina é algo que faz os olhinhos das crianças brilharem. Tem alguma recomendação especial para os pais, né, em relação às crianças, principalmente as crianças menorzinhas? Isso, cuidado principalmente com alimentos muito doces, né? Em geral, que é o que mais eles consomem, que eles gostam bastante, e principalmente a questão da gordura. Porque como é um trato digestório ainda, né, em desenvolvimento, as crianças são muito susceptíveis a desenvolverem gastroenterites, né, diarreias, vômitos, por conta de alimentação, às vezes, ou muito gordurosa ou muito adocicada, né? Então, tem que ter, assim, muito cuidado com o consumo desses alimentos, principalmente com criança. Professora do curso de nutrição do Centro Universitário de Excelência, UNEX, doutora Morgana Mascarenhas, muito obrigada pela disponibilidade, pela conversa conosco aqui no Tom Maior e até uma próxima. Eu que agradeço, né? Espero ter contribuído aí com vocês. Boas festas juninas e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, doutora Morgana Mascarenhas, conversando conosco aqui.